Salve, salve, filhotinho! Vamos para mais um vídeo no canal, filhote, uma revisão para você, tá? Vamos lá, pegue papel e caneta, filhote, olha só, tá? Para começar, filhote, é importante que você consiga diferenciar os sistemas agrícolas, tá, filhote? Dentro dos sistemas agrícolas, você vai ter, tá, Bruninho, a presença do sistema intensivo e do sistema extensivo, tá, Bruninho? Como você pode observar na imagem, nesse lado eu vou ter o sistema extensivo. No sistema extensivo, Bruninho, você tem uma característica que é justamente o fato de ser uma agricultura descapitalizada. Então tem aqui, ó, descapitalizada. Logo, Bruninho, você vai ter então a utilização de técnicas agrícolas rudimentares, tá? Rudimentares. E o que é rudimentar? Sem tecnologia, tá bom? Logo, Bruninho, eu vou ter baixa produtividade, tá? Ao contrário do sistema intensivo, como você pode utilizar, verificar na imagem, você vai ter a mecanização. Então, no sistema intensivo, tanto na agricultura como na pecuária, eu vou ter um sistema em que eu vou ter um processo de capitalização, tá, Bruninho? Então é um sistema capitalizado com dinheiro. Com dinheiro eu posso então utilizar a tecnologia, então eu vou ter a mecanização, tá, Bruninho? E se eu tenho a mecanização, logicamente eu vou ter elevada produtividade, tá? Então é importante você estar sabendo diferenciar esses dois conceitos, sistema extensivo do sistema intensivo, tá, Bruninho? Por exemplo, aqui você está vendo na imagem abaixo o famoso agronegócio, tá? No agronegócio, como você pode observar, a utilização de tecnologia, nós temos aí um sistema intensivo, perfeito? Então, no agronegócio, Bruninho, você vai ter a prática da agricultura em latifúndio, que é a grande propriedade de terra, tá, Bruninho? Grande propriedade de terra. Nesse latifúndio, você vai ter a plantação de produtos voltados para exportação, geralmente monoculturas para exportação, tá? O que nós chamamos lá em sala de aula, Bruninho, de commodities, tá? Ou seja, a preocupação não é o mercado interno, é o mercado externo. Eu vou produzir aquilo que o mercado externo está demandando, tá certo? No caso hoje, a soja. Também é ponto importante, Bruninho, você analisar que o agronegócio ele pode ter um ponto positivo, tá, Bruninho? Então, o ponto positivo é justamente você aumentar o PIB da economia brasileira, então eu vou ter maior arrecadação. Então, esse é um ponto positivo. Já o ponto negativo, Bruninho, você pode trabalhar no ponto negativo a questão justamente da concentração de terra. Perfeito? Então, você tem que trabalhar um ponto positivo e um ponto negativo, tá certo, Bruninho? Agora, é importante você observar dentro do Brasil, Bruninho, a questão da estrutura fundiária. Bruninho, o que é a estrutura fundiária, Bruninho? É como a terra está distribuída, como é que a terra está dividida, tá? No caso do Brasil, Bruninho, a terra ela está mal distribuída. Então, no Brasil, você vai ter um processo de concentração fundiária. Perfeito? Bruninho, o que é concentração fundiária, tá? É quando uma minoria tem muita terra e a maioria não tem terra. E essa concentração fundiária vai gerar um processo de que, Bruninho, vai gerar um processo de conflito fundiário. Então, eu vou ter o conflito fundiário, tá? Dentro desse conflito fundiário, você vai ter alguns locais em que esse conflito ele é mais intenso, tá? Então, nós temos aqui uma região muito famosa, tá? Aqui nessa região, tá? Que nós conhecemos como o Bico do Papagaio, tá, Bruninho? Essa região do Bico do Papagaio pega um pedaço do Pará, Tocantins e um pedaço do Maranhão,
que é essa área aqui, ó, tá, Bruninho? Nessa área temos intensos conflitos de terra, tá bom, Bruninho? Além da região do Bico do Papagaio, nós temos essa outra região em destaque, que nós chamamos de Pontal do Paranapanema, tá, Bruninho? Duas áreas de intensos conflitos fundiários, tá, Bruninho? Duas áreas de intensos conflitos pela posse da terra, tá? É importante você lembrar também que esses conflitos que estão associados à disputa de terra está ligado também ao processo de grilagem, tá? De terra. E quando você ouvir falar da grilagem de terra, Bruninho, você está falando de terras com títulos falsos, tá, Bruninho? Então, agrava-se a questão da terra no Brasil, ainda mais com essa ideia de conflitos fundiários. Então é importante você ter a noção de concentração fundiária, latifúndio, minifúndio, que é a pequena propriedade, tá, Bruninho? Ter a noção das ideias do sistema intensivo, extensivo e das commodities, tá, Bruninho? Também queria trabalhar contigo, Bruninho, um esquema, tá, que é importante para a tua prova, tá, Bruninho? Que é justamente a questão da expansão da fronteira agrícola, tá, Bruninho? Então você tem que trabalhar a questão da expansão da fronteira agrícola e é importante que você consiga visualizar esse esquema no mapa, tá, Bruninho? Então nós temos aqui, tá? Inicialmente você vai ter uma área de intensa produção agrícola nessa região sul e sudeste do Brasil, que é justamente onde começa o processo de expansão da fronteira agrícola, tá? Então nós temos aqui uma área, tá, de intensa produção, atividade da agricultura, tá? Só que depois você vai observar que existe um movimento de expansão, busca de novas áreas, busca de novas terras que possam produzir alimentos. E ocorre então uma expansão da fronteira agrícola em direção à região centro-oeste, tá, Bruninho? Então eu vou ter aqui uma área, tá, de expansão da fronteira agrícola. Essa área de expansão da fronteira agrícola nós vamos chamar então, Bruninho, nós vamos chamar de centro-oeste. Então a primeira expansão da fronteira agrícola é justamente para o centro-oeste, tá, Bruninho? Principalmente na plantação da soja. Qual é a questão aí, Bruninho? É que a plantação da soja vem provocando o desmatamento do principal bioma dessa região, que é do Cerrado, tá, Bruninho? Então você vai ter aí uma questão importante: a primeira expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, correto, Bruninho? Depois dessa expansão da fronteira agrícola, ocorre em direção, tá, Bruninho? Ocorre em direção a uma nova área, tá? Essa nova área ocorre como se fosse um grande arco. Então nós vamos ter aqui a expansão da fronteira agrícola em direção à área 2, que é justamente a área da Amazônia, onde nós chamamos de arco do desmatamento. Então nós vamos em direção à Amazônia e você vai pegando sul do Pará, pega ali norte do Mato Grosso, naquela região da Amazônia legal, tá, Bruninho? Então eu vou ter, logicamente, que com o arco do desmatamento, como o próprio nome diz, eu vou ter então o desmatamento, logicamente, da Amazônia, correto, Bruninho? Surge então, Bruninho, um novo movimento de migração, de expansão da fronteira agrícola, e vai em direção a essa região que nós vamos chamar, Bruninho, tá? Que nós vamos chamar essa nova região, tá? Nós vamos chamar essa nova região, tá, de região do Mato Piba. Então essa nova área é a expansão número 3, tá, Bruninho?
da região que nós chamamos de Matopiba, tá? A região do Matopiba é a região que você conhece como, tá? Você conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região do Matopiba, você vai ter a presença, viu, Bruninho, de que você vai ter a presença de terras barata, você vai ter a presença de mão de obra barata, tá? E você vai ter a presença, tá, de um clima favorável, tá, Bruninho? Então você tem aí 3 fatores que facilita essa migração da produção em direção à região do Matopiba, tá certo, Bruninho? Então nós temos sistemas intensivo e extensivo, tá? Nós temos, tá, Bruninho, a questão do agronegócio, as áreas de conflito, a expansão da fronteira agrícola e, por último, nós temos a famosa Revolução Verde, tá, Bruninho? A Revolução Verde é justamente uma tentativa de você aumentar a produção, tá? Visando combater a fome, tá? Não porque queriam acabar com a fome, mas justamente para impedir a expansão do socialismo dentro dos países subdesenvolvidos. Para aumentar essa produção, você tem que introduzir a introdução de tecnologia, tá? Principalmente com máquinas, tá, Bruninho? E sementes transgênicas que garantem a produção, tá bom, filhote? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima, filhote.